Depois a gente vai buscar Deus. Isso aqui, para quem está vindo aqui pela primeira vez, é o santuário do Senhor. Aqui é o tabernáculo. Né? Aqui dentro tem um azeite consagrado a Deus. Ficou durante 40 dias. Todos os dias recebeu oração. Todos os dias. Alguém entrou aqui dentro e orou. E buscou a Deus e pediu a Deus a bênção e consagrou este azeite. É um azeite que está com perfume. Que perfume? Perfume hídrico. É nárdo, mirra e acácia. Por isso você vai encontrar cores diferentes ali. E quando você vier aqui em cima, que você vai passar aqui por dentro, você vai pegar um vidrinho desse azeite. Agora você não pode escolher, não. Eu quero vermelho. Eu quero o amarelinho, eu quero o verdinho. Você vai pegar o que Deus quiser. Amém? Você não pode ficar ali. Você pega porque o que você pegar vai ser o que Deus quer para você. E aí depois eu te explico melhor o que você vai fazer com ele. Quem vai usar ele durante o ano, né? Mas te explico melhor. Mas antes vamos aprender um pouquinho sobre a Bíblia. Primeiro vamos começar a falar em Isaías 43, no versículo 19. Isaías 43, 19 vai ser só uma introdução. Porque a gente vai falar aqui sobre 3 princípios importantes para que a gente possa ser pessoas bem-sucedidas. Aí ele diz assim, eis que farei uma coisa, o que, pessoal? Nova. Então Deus quer fazer coisas novas. Ele está dizendo aqui explicitamente, claramente, não é nem questão de interpretar, está escrito aqui de uma forma taxativa. Eis que farei, uma coisa nova. E ele está afirmando que vai fazer uma coisa nova. Mas, para que ele faça essa coisa bem, eu considerei o quê? Preciso abrir espaço para Deus fazer a nova. Há muitas pessoas que estão vivendo muito naquilo que aconteceu lá atrás. A gente vai observar alguns personagens aqui, a gente vai estudar um pouco a palavra de Deus e a gente vai aprender que se a nossa mente, se ela não se renovar, a nossa vida não vai mudar. Diz a Bíblia, transformai o vosso mundo com a renovação do vosso entendimento. E eu preciso guardar isso no meu coração. Por quê? Porque se eu ficar martelando muito um pensamento, essa coisa vai acabar acontecendo. Pastor, esse pensamento positivo não está na Bíblia. Está assim. O provérbio diz que assim como imagina a minha alma, assim é. Assim como imaginou a sua alma, assim é. E vai acontecer. Aí o mundo lá fora diz, pensamento positivo que acontece. Acontece mesmo. Só que a gente não chama pensamento positivo, a gente pensa em imaginação da mente. A nossa mente controla tudo. Há muitas pessoas hoje que são deprimidas, angustiadas, prostradas diante dos problemas, porque não conseguem mudar a maneira de pensar. Não conseguem mudar a forma de pensar. O inimigo planta no coração delas determinados pensamentos e sentimentos. E ela absorve aquilo, porque ela não está protegida pelo escudo da fé, que é a palavra de Deus. Então, para que eu tenha algo novo de Deus, Deus vai me dizer que eu preciso mudar a minha postura. Eu preciso mudar a minha postura. Por exemplo, essa mesma data, o ano passado, você fez promessas. Você fez promessas, você fez pedido. Você disse que coisas iam mudar na tua maneira de ser, de agir. Que você ia deixar de fazer algumas coisas, ia começar a fazer outras coisas. E essas coisas que você prometeu para você mesmo,
você pode ter cumprido uma, duas ou três, mas não conseguiu cumprir tudo. Por quê? Porque quando você promete algo para alguém, você diz assim, não, eu sou de palavra, eu falo, se eu dei a minha palavra, eu vou honrar, porque eu sou de palavra. Certo? Mas quando você promete para você mesmo, você quebra a sua promessa. Porque é para você mesmo, e aí você não está muito importando em cumprir o que você prometeu. A gente costuma fazer muitas promessas para nós mesmos e não cumprir, a maioria das vezes, quase que nenhuma delas. Principalmente quando é coisa que você sabe que vai melhorar a sua vida. Coisa boa para você. Você promete que vai começar a fazer um exercício físico, por exemplo, segunda-feira. A segunda-feira eu começo. Só não disse qual segunda-feira, né? Só não disse qual foi a segunda-feira. Eu vou começar a estudar. Eu não quero entrar nesse mérito aqui, porque daqui a pouquinho é outro ano. E a gente fica esperando o ano passar, quando foi em outubro, novembro, setembro, você está dizendo assim, não, desde o ano que vem eu faço, o ano que vem eu começo, o ano que vem vai ser diferente. Você está esperando o ano acabar para poder mudar alguma coisa. Mas o que precisa, na verdade, mudar é a sua maneira, a minha maneira, a nossa maneira de olhar para a situação. A virada do ano, amanhã vai ser um dia comum, como até toda sexta-feira ou quinta-feira. Mas amanhã vai ser um novo ano, vai ser um ano novo. Mas se a tua mente continuar do mesmo jeito, teu coração continuar do mesmo jeito, você vai continuar colhendo os mesmos frutos que você está colhendo. Olha o que diz o Romanos 12, versículo 2. Ó. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que eu possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E a gente fala assim, seja o que Deus quiser, nada acontece se não for da vontade de Deus. Beleza, está certo. A Bíblia fala que não cai uma folha de uma árvore que Deus não permitir. Só que aqui Deus está dizendo para mim que para eu experimentar a boa, agradável e perfeita vontade dele, eu preciso mudar minha forma de pensar. Preciso mudar a minha forma de pensar. Se você olha para o problema do mesmo jeito que você sempre olhou, você vai colher o mesmo fruto que você sempre colheu. Mas eu sou de Deus. Glória a Deus por isso. Eu sou uma pessoa cheia do Espírito Santo. Glória a Deus por isso. E eu vou provar para você que hoje, que você pode ser a pessoa mais cheia do Espírito Santo do mundo. Se você não mudar essa maneira de ser, de agir, você não vai receber o que Deus tem para você. Não vai. Quer um exemplo? Vamos falar aqui sobre Provérbios 23, 12. Vamos começar por aqui. Olha o que diz ali. Aplica a disciplina ao teu e os teus ouvidos. Palavra do conhecimento. Isso aqui é um conselho de Deus. É um princípio para mim, para vocês, colher a coisa nova que Deus quer fazer. Como que eu vou desfrutar dessa coisa nova que Deus está falando que vai fazer? Eu preciso aplicar o meu coração à disciplina. Por quê, pastor? Porque o teu coração é enganoso. O teu coração te engana. E aqui em Jeremias 17, versículo 9, vai dizer para a gente isso daqui, Jeremias 17, 9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Além dele ser enganoso, diz a Bíblia que ele é perverso. Ele é perverso. E no versículo 10 diz coisa mais forte ainda. Eu, Senhor, olha aqui, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos. E isso, olha aqui, pessoal, para dar
a cada um segundo os seus e segundo o fruto das suas ações. Então Deus vai dar a cada um segundo o fruto do seu caminho. Caminho na Bíblia significa decisão. A decisão que você toma. Diz a Bíblia que Deus vai dar para você de acordo com as suas decisões, de acordo com as suas escolhas. É o que está ali. E Ele vai dar para você o que você pensa e o que você sente. Por isso você tem que disciplinar. Os obreiros podem sentar, fica à vontade. Pode sentar, descansar um pouquinho. Trabalhou o dia todo. Então, eu sou uma pessoa cheia de Deus, mas dependendo do que eu estou pensando, do que eu estou agindo, comportando, de acordo com as minhas decisões, eu vou colher fruto. Não é porque eu sou extremamente de Deus que eu vou ser abençoado se eu fizer do jeito que eu quiser fazer. A Bíblia diz que eu preciso disciplinar. Sabe por que eu preciso disciplinar? Porque meu coração me engana. Tudo que é bom para a gente, que faz bem para nós, é difícil e complicado. Pode ter certeza. Vai para a alimentação. A pessoa começa a comer alface, verduras, de modo geral. Come 2, 3 dias, daqui a pouco vai. Eu sou boi, vai ficar comendo mato todo dia. Mas o arroz tem que comer. Todo santo dia. O dia que não tem, vai tanto. Comer sem arroz, não precisa comer sem arroz. Come todo santo dia. Mas o arroz, em excesso, faz mal. Agora, o que o nutricionista fala quando você vai comer salada? Ah, bom? Fazer um exercício físico, não gosta de academia, não gosta de pilates, não gosta de caminhar. Não gosta de nada. Se você não disciplinar, você vai fazer o que vai fazer mal para a tua saúde. Se você deixar, você só vai fazer coisas que não vão ser boas para a tua saúde. Não consigo beber, é comer sem beber. Refrigerante ainda por cima. Come e bebe refrigerante todo dia para comer. Ah, mas eu não consigo parar. Então não para. Mas eu oro, jejuno, consagro. Mas eu vou continuar comendo e bebendo a minha Coca-Cola. Cheio do Espírito Santo. Cheio de Deus. Vai ficar verdade. Mas eu não sou cheio de Deus. Mas você não está disciplinando seu coração a fazer o que é bom para a tua saúde. É isso que Deus está querendo mostrar para a gente aqui hoje. Depende muito da minha atitude, do meu comportamento, da minha ação. Não estou dizendo que a pessoa é endemoniada ou não tem Deus, não é isso, gente. Você vai ver que hoje, que embora a pessoa seja cheia da unção e do Espírito Santo de Deus, ela precisa dar ouvido à direção de Deus, renunciar à sua vontade e fazer o que é certo de acordo com as orientações que você tem. Olha o que diz Provérbios 14, 12. Eu vou dar uma corridinha aqui para poder a gente acabar na hora certa. Provérbios 14, 12. Ó. Há caminho, quer dizer, há decisões que a gente toma que ao homem parece o quê? Direito. Mas ao fim deles são o quê? Caminho de morte. Então tem coisas que você fala, não, estou sentindo no coração, vou fazer. Parece que é a melhor coisa que você vai fazer na sua vida. É a melhor decisão que você já tomou ou vai tomar. Só que para você parece ser direito, ser melhor. Mas no final, quer dizer, o resultado disso lá na frente vai ser ruim. Vai ser ruim. Ah, eu sigo o meu coração. Está errado. Meu coração vai te levar ao lugar que você não quer estar.
vai satisfazer o seu desejo, matar a tua vontade, satisfazer os teus hormônios, 5 minutos, uma semana, 2, vai voltar tudo de novo. É como você, sabe, estudar muito para a prova de matemática, sabe que é a prova de português. Você trabalhou bastante, você se esforçou. O resultado não vai ser bom. Ah, mas eu sou de Deus, pastor. Amém. Quer ver um exemplo que a gente vai ver agora? Oséias 4:6. Vamos ver isso aqui. Meu povo foi o quê? Porque faltou o quê? Só faltou o conhecimento porque eles rejeitaram o conhecimento. Rejeitaram o conhecimento. Por isso que faltou. O povo foi destruído porque faltou conhecimento, porque rejeitou o conhecimento. Eles rejeitaram o conhecimento. Eles rejeitaram o conhecimento. É o que a gente viu em Provérbios quando ele diz: disciplina o teu coração. Disciplina o teu coração. Ó, e os teus ouvidos, a palavra do conhecimento. Eu conheci um pastor que ele dizia o seguinte: se você conhece alguém que é especialista em alguma coisa, paga para essa pessoa no almoço. Porque o que essa pessoa demorou 20 anos para se especializar e aprender, ela vai te ensinar em meia hora. Muitas coisas. Mas a gente às vezes se cansa de ouvir um professor ensinando a gente alguma coisa que a gente está lá querendo aprender. Mas a gente não se cansa de ficar às vezes uma noite inteira assistindo uma série na Netflix. Você maratona. Eu não me pensei de assistir 10 episódios num dia só. O que eu aprendi com isso? Hein? Mas ouvir uma pregação, ouvir uma palestra que vai te acrescentar conhecimento, você estudar para uma prova, você cansa. Às vezes ficar de bate-papo furado, cansa. E o que o bate-papo furado vai te acrescentar? O que a série vai te... O que a novela vai te acrescentar? Mas a gente gasta muito tempo com isso do que com coisa que vai acrescentar na nossa vida. Hoje em dia, hoje eu estava vendo negócio de internet, cada pessoa falando de Deus, uns absurdos tremendos, pessoas ensinando coisas, querendo provar que está errado para os pastores, que outras pessoas estão ensinando, que o que é certo é isso aqui, que aquilo ali é para o outro, querendo desfazer, sabe? E que o diabo usando de uma forma sutil para contaminar as pessoas, tá dizendo que você não precisa ir para a igreja, que a igreja somos nós. Não. E tanta coisa besteira. Você não tem que ajudar a igreja, porque não sei o quê. E as pessoas se esfriando na fé. As pessoas esfriando cada vez mais na fé. Capítulo 4, versículo 6 de Provérbios. Capítulo 4, versículo 6 de Provérbios. Não desampare o quê? A sabedoria. E ela te guardará. Ama-a. E ela o que tem? Coloca na NTLH aí, por favor. Olha aqui, pessoal. Não abandone a sabedoria. E ela protegerá você. Ame-a. E ela te dará o quê? Tudo isso. Então, como que eu quero um 2026 diferente do que foi 2025? Se a minha mentalidade continuar do mesmo jeito.
A minha forma de enxergar as coisas continua do mesmo jeito. Se eu não mudar minha maneira de pensar em relação a minha ou algumas situações que estão acontecendo, eu quero que o meu casamento melhore, mas eu estou fazendo a mesma coisa que eu sempre fiz. Se eu estou fazendo as mesmas coisas que eu sempre fiz, eu vou colher o mesmo resultado que eu tenho colhido o tempo todo. Para que eu possa colher um resultado diferente, eu preciso fazer diferente. Eu preciso tomar uma postura diferente. Ah, mas eu sempre fiz assim, fulano nunca reconheceu. Então muda a sua forma de fazer para ver se ela vê a diferença. Por quê? Porque a Bíblia fala que o que eu plantar, eu vou colher. Tudo que o homem semear, isso também, as pessoas só pregam esse versículo para dizer que a pessoa está fazendo coisa errada e ela vai fazer coisa errada. Não, mas nem tudo. É tudo que o homem semeia. Eu não posso pegar a Bíblia e trazer esses versículos somente para querer corrigir o comportamento da pessoa. A Bíblia diz tudo que o homem semeia, isso ele separará. E aqui a gente viu, lá em Jeremias, capítulo 17, versículo 10. Prova os pensamentos, esquadrinha os corações, para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo as suas ações. A Bíblia se completa, gente. Ah, mas eu sou a pessoa que ora, pastor. Eu sou a pessoa que jejum. Eu sou a pessoa que Deus tem promessa para mim. Eu acredito nisso. O diabo não pode tocar. Eu acredito nisso. Mas vamos ver aqui a história de Josué. Números capítulo 27, versículo 18. Vamos ver essa história de Josué. Então disse o Senhor a Moisés: toma para ti a Josué, filho de Nun, homem em quem há o quê? O que tinha Josué, pessoal? E põe a tua mão, seguinte, e apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, perante toda a congregação, e dá-lhe mandamento aos olhos dele. E põe sobre ele da tua glória, para que ele obedeça a toda a congregação dos filhos de Israel. E se porá perante Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará segundo o juízo de Urim, perante o Senhor, conforme o seu dito sairão, e conforme o seu dito entrarão, ele, todos os filhos de Israel com ele, e toda a congregação. E fez Moisés como o Senhor lhe ordenara, porque tomou a Josué, apresentou perante Eleazar, o sacerdote, perante toda a congregação, e sobre ele pôs as mãos e lhe deu mandamentos, como o Senhor ordenara pela mão de quem? Então observe que Deus, ele está mandando Moisés chamar o Josué, e colocar o Josué perante o sacerdote, e perante todo o povo, e impor as mãos sobre a cabeça do Josué, para que Josué tivesse a mesma glória que havia no Moisés. Porque o Josué iria levar o povo para herdar a terra que Deus tinha prometido. Eu preciso que você entenda que em Josué havia o Espírito. Josué está recebendo aqui, presta atenção aqui em mim, vem estar aqui comigo. Josué está sendo aqui consagrado pelo próprio Deus diante de toda a congregação. Josué é um homem extremamente de Deus. A gente viu aqui um homem que tinha o Espírito por dentro dele. É isso que eu preciso entender. Que Josué era um homem extremamente de Deus. Olha o que diz lá no capítulo de Deuteronômio 31. Olha o que diz Deuteronômio 31, versículo 7. Olha aqui. E chamou Moisés
a Josué e lhe disse, aos olhos de todo Israel: esforça-te e anima-te, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou a teus pais de dar. Deixa lá no default. E tu os farás herdá-la. Passa agora. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem o quê? Nem te espantes. Volta para 27. Chamou Moisés a Josué. Ele disse, então Moisés está falando isso aqui para Josué. Os olhos de todo Israel, aos olhos de todo Israel. Esforça-te, anima-te. Eu quero que você leia isso, decore isso, guarde isso. Porque com este povo entrará na terra que o Senhor jurou a teus pais de dar, e tu, lá, farás herdá-la. 7, 8. O Senhor, pois, é aquele que vai diante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará, não temas, nem te espantes. Então, aqui, nesse exato momento, o Josué está recebendo promessas de Deus para a vida dele. Isso aqui são promessas de Deus para a vida do Josué. Você já entendeu que o Josué era um homem cheio do Espírito, que Josué foi chamado, consagrado e ungido por Deus. Josué recebeu a imposição das mãos de Moisés para que em Josué houvesse a mesma glória que tinha Moisés, e que Deus prometeu um monte de coisa aqui para Josué. Eu posso dizer que Josué era um abençoado da vida? Eu e você temos diversas promessas de Deus. Uma delas é que a gente é mais do que vencedor sobre qualquer situação que se levantar contra a nossa vida. No início de Romanos, nós somos mais vencedores. Promessa de Deus para mim e para você. Eu e você somos pessoas cheias de Deus e cheias de promessas de Deus. No capítulo 34 de Deuteronômio, no capítulo 34, versículo 9, vai dizer assim, ó: e Josué, filho de Nun, foi cheio do espírito de quê? Sabedoria. Porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim, os filhos de Israel lhe deram o quê? E fizeram com o Senhor. Moisés aqui já acabou. No versículo anterior, diz que ele morreu. A gente vai ler isso aqui daqui a pouco, quando eu falar dele. E o Josué foi cheio do espírito de quê? Então agora ele está cheio do espírito de sabedoria. Homem de Deus, homem cheio de unção, sucessor do Moisés. Olha o que diz Josué capítulo 1, versículo 1. Josué capítulo 1, versículo 1. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: olha o que Deus falou para Josué. Moisés, meu servo, olha aqui, levanta-te, pois agora, passa este Jordão, tu e todo esse povo, até que eu dou ao Deus. O Josué estava prostrando. Homem de Deus, cheio do Espírito Santo, cheio das promessas de Deus, cheio do Espírito de sabedoria, prostrado. E agora nós vamos ler aqui uma sequência de lembretes que Deus faz para Josué. Quer ver? Você já leu. Você já leu isso lá em Deuteronômio. Olha o que Deus fala para Josué. Ó. Vai. 5:3. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, não tenho dado, como disse a Moisés.
Desde o deserto, desde este Líbano, até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te susterá diante de ti todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te pelo ânimo, porque tu farás deste povo herdar a terra que jurei seus pais daria. Então somente esforça-te e tenha bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o servo Moisés ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. As promessas que Deus fez para ele lá em Deuteronômio 31, ele está precisando repetir tudo de novo. A gente observou em Deuteronômio 34 que o povo deu ouvido a Josué. O povo deu ouvido a Josué. E o povo lhe deu ouvidos. Só que aqui você vai observar que o povo parou. Não quis mais dar atenção ao que Josué falava. Agora vai existir uma condição. Quando Josué resolveu se levantar, o povo disse para Josué: a gente vai te obedecer, mas Deus tem que ser com você do jeito que ele foi com Moisés. Essa imposição do povo não tinha antes. Essa imposição do povo, lá no versículo 16, está por quê? Porque Josué, mesmo sendo um homem extremamente de Deus, cheio das promessas de Deus, diante de um acontecimento que foi a perda do amigo dele, ele se prostrou. Por que Josué estava prostrado? Porque ele perdeu uma pessoa que ele amava muito. E ele mesmo sendo cheio do Espírito Santo, cheio da unção de Deus, cheio da promessa de Deus, ele ficou prostrado. E enquanto ele estava prostrado, Deus não podia ser. Pode ser que aqui tenha pessoas extremamente de Deus, mas que está prostrado porque alguma coisa lá atrás aconteceu. Pode ter sido uma decepção. Você pode ter sido vítima de um escândalo. Ou uma posição que você tinha na empresa já não tem mais hoje. Alguém estranhou. Alguém que você ajudou te apunhalou. E você prostrou. Você é de Deus. Extremamente de Deus. Está cheio de unção. Cheio do Espírito Santo. Cheio de promessas de Deus. Mas a sua vida não está andando, porque tem algo guardado no teu coração. Guarda Deus. Você não é perturbado. Você só está precisando levantar a cabeça e seguir para Deus. Amém? Porque o que Deus te deu condições de você fazer lá atrás, Ele tem muito mais para você. Mas para isso Ele precisa que você desperte. Ele precisa que você se levante. Ele precisa disso. Por quê? Porque a Bíblia diz que o justo vive pela fé. E fé não se prostra diante dos obstáculos. Fé não se prostra diante dos obstáculos. De manhã eu preguei outra mensagem. De manhã eu preguei sobre o próprio Josué, quando ele dá, as ordens para o povo seguir para a terra de Jericó, e o rio Jordão estava cheio, transbordando. Só que no versículo 3 de Josué, diz que a arca do Senhor estava com Josué. E o Josué disse: vai com a arca na frente. E o povo de Israel, ao se deparar com o rio Jordão, eles pararam. Mas os sacerdotes colocaram o pé na água. E a Bíblia fala que a água, o rio se abriu. E o povo, os sacerdotes caminharam até o meio do rio Jordão.
E o povo de Israel passou no meio do Jordão em seco. Aquele obstáculo estava impedindo Josué de tomar Jericó. Caiu por terra. Mas se eles tivessem ficado esperando o rio secar, o tempo ia passar e só Deus sabe quando isso aconteceria. E olha, tem gente que está esperando Deus responder alguma coisa que Deus já falou. Ah, Deus fala comigo. Ó, lembra de Moisés, quando ele chegou diante do Mar Vermelho? Que o povo ficou parado lá? E Moisés foi orar a Deus. E Deus falou assim: Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que... E o mar se abriu. O que ia acontecer se Moisés tivesse ido direto? Porque o desejo de Deus e a ordem de Deus foi para que o povo não parasse. Eles deveriam caminhar dia e noite. Só que quando encontrou o obstáculo que era o mar, eles pararam. E quando você para, o inimigo, o exército do inimigo, te encurrala. O exército do inimigo te encurrala. Mas eu não vou pregar sobre isso hoje. Eu quero falar um pouquinho sobre o Moisés. Pastor, você é final de ano, você está pregando muito. Estou te dando a chave da tua vitória em 2026. Estou dando para você a chave da tua vitória. Para que 2026 seja o melhor ano da tua vida. Mas para isso você precisa entender o que está acontecendo aqui. Pastor, eu sou muito de Deus. Josué também é. Mas ele ficou parado. Enquanto ele não se levantou, Deus só ficou mandando ele ter bom. Amém? Números capítulo 12, versículo 3. Aqui a gente vai entender uma coisa extremamente importante. Volta na tradução normal. Tá? Ó. E era o varão Moisés o que, pessoal? Fala comigo aqui. Muito mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Então, de acordo com o número 12, 3, havia algum homem mais manso, mais tranquilo, mais pacífico do que Moisés? Não. Aí Moisés ele vai lá no Egito, ele liberta o povo da terra do Egito, caminha no deserto 3 meses, e aí ele sobe ao Monte Sinai. E a Bíblia vai dizer para a gente que Moisés passou 40 dias e 40 noites lá no monte, conversando com Deus, onde Deus deu para eles os estatutos, as leis e os 10 mandamentos. Aí, veja só o que está em Êxodo, capítulo 32, versículo de número 19. O Moisés desceu do monte depois de 40 dias, o povo cansado de esperar, falou que Moisés havia morrido lá em cima, que não tinha condição de um ser humano passar tanto tempo em cima do monte, e já tinha morrido de frio. Eles fizeram para eles bezerro de ouro, começaram a cultuar aquele bezerro. Havia prostituição, havia sacrifício de ser humano. E aí então Deus disse: Moisés desce, porque o povo se corrompeu. E Moisés desce, e aqui olha o que acontece. E aconteceu que chegando ele ao arraial, e vendo o bezerro e as danças, o que tem? Acendeu-se o que, pessoal? Furou de Moisés. E ele o que fez? Repassou as palmas das suas mãos. E fez o quê? Ela recebeu o pé do monte. Mas o furor dele, ele não era manso. Você não viu ali que ele era o homem mais manso do mundo? Mas aqui ele ficou o quê? Irado. E aí, você precisa saber que ele estava 40 dias e 40 noites tec com Deus. Você precisa entender que ele chegava a brilhar, o povo não conseguia olhar para ele. Tanta presença de Deus na vida dele. Mas olha o que ele fez. Quebrou a tábua do mandamento, ficou irado, arremessou a tábua sobre o povo.
Atitude, gente. Comportamento, ação, caminho, decisão. Você pode ser extremamente de Deus, mas a sua decisão pode levar a ruína. O comportamento seu pode destruir a sua vida. Mesmo você sendo extremamente de Deus. Porque a Bíblia vai falar que o Espírito Santo, ele é sujeito ao profeta. Deus não obriga ninguém a nada. É pela obediência, e pela honra, e pelo temor da palavra dele. O Moisés, ele quebra as tábuas do 10 mandamentos. No capítulo 34, Deus vai dizer assim, no versículo 1, ó. Então disse o Senhor a Moisés: lavra-te 2 tábuas de pedra como as primeiras, e eu escreverei nas tábuas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas, que tu que tem. Deus está pedindo para Moisés preparar as tábuas de pedra. Quer dizer, ele tinha que preparar a tábua lisinha para que pudesse ser escrita nela, na mesma espessura, no mesmo tamanho. Diz a Bíblia, iguais às primeiras, ó, como as primeiras. Eu escreverei, porque Moisés, você não tem condições de escrever porque você nem leu. O que o Moisés tinha que ter feito aqui? Ele tinha que ter pegado essas tábuas de mandamento e ele tinha que ter ensinado para o povo. Ali dizia, não farás para ti mais cultura, nem a ela te curvarás. E tantos outros, mais 9 mandamentos. Mas o Moisés, ele, como estava irado, ele nem leu, ele simplesmente agiu por impulso e quebrou aquelas tábuas. Ele tinha que ter falado para o povo: olha aqui, ó povo, eu passei 40 dias e 40 noites com o Senhor, e ele me orientou, e ele me deu diversas orientações. Olha, isso que vocês estão fazendo está completamente fora do propósito de Deus. Vamos derreter esse bezerro aí, vamos acabar com essa dança, vamos acabar com esses sacrifícios e vamos adorar e cultuar e buscar a paz do nosso Deus. É esse o comportamento de Moisés. Mas ele é irado, você quando está com raiva, você não pensa. Você quando está com um sentimento ruim no coração em relação a alguém, você só tem defender. Você quando dá ouvido a algo que não presta, você se contamina. Por isso que eu disse, disciplina do teu ouvido é falta de sabedoria. Como que eu vou mudar o meu ano só porque o ano virou? Não. Meu ano 2026 vai ser o melhor ano da minha vida porque eu vou enxergar as coisas de forma diferente. Porque eu vou agir de forma diferente. Às vezes, você ama tanto e você sabe o que tem que fazer, mas tem medo de fazer. E aí você quer que a situação mude e nunca vai mudar. Então aqui, preste atenção. Nesse momento, se a gente continuar lendo ali, a gente não vai ler por causa do nosso tempo, Deus vai falar assim para Moisés: ó, você vai preparar as 2 tábuas. Se atrasa, pessoal. Sozinho. Ninguém vai te ajudar. E amanhã, de manhã, você sobe um monte com essas pedras. Nem um animal sequer vai pastar nesse dia. Fazendo uma leitura simples desse texto aqui, você não consegue imaginar as dias fazer. E Deus quer que ele lavre as tábuas de pedra iguaizinha, como as primeiras. Eu boto no versículo 2, vamos ler. Ó, prepare-se para amanhã, para que subas pela manhã o monte Sinai, e ali ponte diante de mim no cume do monte. Ninguém suba contigo, e também ninguém apareça em todo o monte, nem ovelha, nem boi, se apacente depois desse monte. Então ele lavrou 2 tábuas de pedra, como as primeiras, levantou-se, pois, pela manhã de madrugada, e subiu ao monte Sinai. O que Deus está pedindo para Moisés aqui é algo impossível de ser feito.
Mas o que é interessante é que Moisés colocou o pé à frente para fazer. E quando Deus te pede alguma coisa que você não vê condições de se fazer, se você der o primeiro passo para fazer, o próprio Deus vai te ajudar. Mas quando você vai estar difícil, se encolhe, Deus vai esperar você dar o primeiro passo. E o Moisés, então, ele lavrou as tábuas. E eu quero que você coloque na sua cabeça agora uma coisa. Nesse momento aqui, Deus está cobrando algo de Moisés. Para que, no momento em que ele estivesse lavrando as tábuas de pedra, percebesse que ele estava sozinho, ninguém podia ajudá-lo. O que Deus queria é que Moisés refletisse no comportamento que ele teve. Moisés pensasse o porquê dele ter atirado aquelas tábuas dos 10 mandamentos, ao invés de ter ensinado para o povo. Na verdade, Deus está aqui fazendo com que Moisés se arrependesse da atitude que ele teve. E essa é a forma de Deus corrigir a gente. Fazer com que a gente reflita, pense e aprenda. Porque Deus conhece o dia de amanhã. Você não conhece, mas Deus conhece. Deus está no início, meio e fim da sua luta. E Ele te dá a direção. Se você seguir, vai vencer. Mas não é bem assim. Cuidado com o teu coração. Cuidado com a tua mente. Por que Deus pede para Moisés fazer isso aqui sozinho, hein? E Moisés faz. Reflete. O Números 20 vai dizer para a gente que Deus, lá no versículo 7, que Deus ele fala assim para Moisés, olha, Moisés dizendo, vai passando, ó, toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, falai a vossa perante os seus olhos e dará a sua água. Assim lhe tirarás d'água da rocha e darás a beber à congregação e aos seus. Ó, falai a rocha, falai a rocha. Mas aqui no versículo seguinte vai dizer isso para a gente, ó. Então Moisés tomou a vara diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha e Moisés disse-lhe, ouve agora, rebeldes. Porventura tiraremos água desta rocha para vós? Eu quero que você entenda que tom de voz de Moisés estava ali. E o que estava no coração de Moisés para chamar o povo de rebelde? Ouve agora, seus rebeldes! Porventura tiraremos água desta rocha para vós? Mas foi justamente isso que Deus queria fazer. Reúne o povo diante da rocha e pede. A rocha é dada para ele ficar demais. Mas o Moisés aqui estava o quê, pessoal? O que ele estava aqui? Mira. Ele não aprendeu com o erro dele. Ele não aprendeu. Ele era a pessoa mais mansa do mundo. Mas de vez em quando ele ficava aqui. Tem coisas que não é comum você fazer. Você nem gosta de fazer. Mas de vez em quando você faz. E esse de vez em quando pode arrebentar com você. Mas só de vez em quando. Moisés só está virado de vez em quando. E Moisés tinha uma promessa muito grande. Quando Deus chama Moisés, ele fala assim, Moisés, vai, o Egito tira o povo e leva a usar uma terra que manda leite. Então a promessa de Deus era que Moisés entrasse na terra. Levasse o povo para a terra prometida. Esse era o propósito de Deus. Só que aqui, Deus vai dizer para Moisés o seguinte, ó, passa. Ó. E o Senhor lhe disse a Moisés e a Arão, porquanto não me creste a mim para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não metereis esta congregação
na terra que lhe dá. Aqui Deus disse: Moisés, você não vai entrar na terra prometida. Mas por que eu não vou entrar na terra prometida? Porque eu falei para você pedir a rocha a água, e você bateu na rocha. E você bateu na rocha porque tu está virado. E era para você ter aprendido quando você quebrou a pedra dos 10 mandamentos. Eu mandei você fazer para mim. Aqui em cima do monte, Moisés, tinha pedra. E se não tivesse pedra, eu fabricaria a pedra. Eu diria que a pedra existia, ela iria existir. Não precisava você ter tirado a pedra lá de baixo, ter preparado a pedra e trazido aqui para cima para mim. Não precisava disso. Mas sabe por que eu pedi para você fazer? Para você aprender. Para você refletir no que você faz. Agora, Moisés está perdendo o que para esse povo aqui é a maior promessa de Deus. Aí eu vou perguntar para você: para esse povo, a maior promessa era entrar na terra prometida. E para você? E para mim? Qual é a maior promessa de Deus? Fala assim: entrar no céu. E o Moisés, por algo que de vez em quando ele fazia, que nem era comum dele, ele perdoa. Cuidado, que aquilo que de vez em quando pode tirar você do céu. Aleluia. E você vai mudar o nosso ano de fé. Eu vou correr aqui para terminar rapidinho. Mas eu queria ter um tempo para poder trazer isso mais mastigadinho. Que seria um ensinamento profundo. Enraizar a gente assim na fé, sabe? Olha, irmã, o que diz Deuteronômio capítulo 3, versículo 23. Gente, olha aqui. Também eu pedi graças ao Senhor. Isso aqui é Moisés, tá? No mesmo tempo dizendo: Senhor Jeová, já começaste a mostrar o teu servo a tua grandeza e a tua forte mão, porque que Deus há nos céus e na terra que possa fazer segundo as tuas obras e segundo a tua fortaleza. Passa. Rogo-te. O que Moisés está fazendo, pessoal? Rogando a Deus. Rogo-te que me deixes passar, para que veja esta boa terra que está da além do Jordão, esta boa montanha. Eu digo, Moisés está rogando a Deus, rogando, suplicando, pedindo, implorando para Deus para entrar na terra prometida. Versículo seguinte: porém, o Senhor indignou-se muito contra mim. Olha só agora que eu quero que você preste muita atenção. Por causa de vós. Agora Moisés está colocando a culpa no povo. Porque o povo fez ele ficar irado. Talvez a gente coloque a culpa em outras pessoas, pelo comportamento delas, que fez a gente agir de uma certa maneira. E aí deu tudo ruim. Agora deu tudo ruim porque eu tive um comportamento, mas a minha cabeça vai pensar o seguinte: só fiz porque fulano apontou por mim. Moisés está colocando a culpa no povo. Moisés não vai entrar na terra prometida. O povo teve participação. O povo fez ele ficar com raiva. A atitude de bater na rocha foi do Moisés. Ele está implorando. Mas Deus disse para ele o seguinte: Deus é amor, mas também é fogo. Ele disse: não vai entrar, Moisés.
No capítulo 34, bota mais um versículo aí último. Ó. Sobe ao cume de Pisga, levanta os teus olhos ao ocidente, e ao norte, e ao sul, e ao oriente, e vê com os teus olhos, porque não passarás desse Jordão. Capítulo 34, versículo 1, estou terminando, tá, pessoal? 34, versículo 1 diz assim: Então subiu Moisés às campinas de Moabe, ao Monte Negro, ao cume de Pisga, que está de frente de Jericó. O Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan, e todo Naftali, a terra de Efraim, Manassés, toda a terra de Judá, até o mar último, e o sul e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras, até Zoar. E disse-lhe o Senhor: Esta é a terra de que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: A tua semente eu darei. Mostra-te para a veres com os teus olhos, porém para lá não verás. Seguinte, olha até o 6. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme o dito do seguinte. E este sepultou no vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor. Ninguém tem sabido até hoje a sua sepultura. Extremamente Deus. A gente viu dois exemplos: Josué e Moisés. Todos dois extremamente comunhão com Deus, cheios do Espírito de Deus, falava com Deus face a face. Deus chegou a dizer para mim direito do Arão: com Moisés eu falo face a face. Ele vê, mas a atitude dele fez com que ele perdesse, mesmo implorando para Deus, mas Deus não deixou. Você pode ser a pessoa mais cheia do Espírito Santo que possa existir na face da terra, mas a tua atitude, teu comportamento, teu procedimento vai, sabe, fazer com que você tome muitos prejuízos. É por isso que a Bíblia vai dizer para a gente que no dia do julgamento vai ter muitas pessoas extremamente de Deus, que expulsou o demônio, que pregou a palavra, e Deus vai dizer: passai de mim, maldito, porque eu não te conheço. Então a sua atitude, o seu comportamento, as suas decisões vão moldar o teu 26. Não é só porque hoje acabou 25, amanhã começa 26, a tua vida vai mudar. O que vai mudar vai ser a tua maneira de pensar, de agir, de reagir. O que estiver dentro do teu coração, o que passa pela tua cabeça. Se você mudar isso, você vai ter um 2026 especial, o melhor ano da tua vida. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar? Daria vontade de parar de ouvir, né? Mas eu tive que correr um pouquinho, porque senão a hora eu vou.